Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então Deus vai falar através dos profetas, pela boca dos santos profetas, separados, escolhidos, desde o princípio do mundo, tendo Deus falado outrora, de muitas formas, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Então, desde o princípio do mundo, Deus já fala através de profetas. O profeta é aquele batizado com o Espírito Santo, que tem uma ligação espiritual com Deus, com os céus. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino espiritual, com a terra. Então, para trazer alguma coisa do céu para a terra, tem que ter uma ligação. Essa ligação só é possível pela forma espiritual, pelos espíritos. Os anjos são espíritos ministradores. Então, Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus e veio trazer a mensagem dos céus pelo espírito, pelo anjo, veio trazer a mensagem para Zacarias, para Maria, para Isabel, e assim nós temos essa ligação. Então, Deus vai falar pelos anjos de muitas maneiras, pelos espíritos, e pelo profeta. O profeta é o homem com o espírito. João, na sua carta, diz assim: não deis ouvido a todo espírito, provai antes se o espírito vem de Deus. Provai os espíritos, provai os anjos, provai a mensagem, ouvi a profecia, julguem a profecia, se ela vem de Deus. Aqui está claro que essa profecia de Zacarias é pelo Espírito de Deus. Em outras ocasiões, a mensagem do Espírito não é um Espírito vindo de Deus. Nós temos já no Gênesis, quando vem a serpente e começa a se comunicar com Eva, nós temos ali uma mensagem de um Espírito. No caso, um espírito decaído que vai tentar a mulher, o diabo, a serpente, Satanás, vai ali mentindo a respeito da palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus, mas é uma mensagem de um espírito. E Eva não tem discernimento espiritual. Com a sua mente, com a sua vida, com a sua experiência terrena, carnal, ela é diabólica. Ela entende melhor a promessa do diabo do que a promessa que havia sido feita por Deus. Eva não teve fé para, num momento logo a seguir, ser batizada com o Espírito Santo. Ela cai pela mentira do diabo, de um espírito, de um anjo decaído. É uma mensagem espiritual. Então, os profetas, eles vêm trazendo a mensagem do céu, através do Espírito. É um espírito que está se comunicando com a terra. Os anjos são espíritos. Seres celestiais são seres espirituais. Então nós temos um grande mover, um grande movimento entre os céus e a terra. Existem coisas acontecendo, existem mensagens vindo, existem mensagens sendo levadas pelos anjos, existem mensagens agora pelo batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele nos revela as profundezas de Deus, somos filhos de Deus, as Escrituras, a vontade de Deus, a palavra de Deus, como pregar, como viver, como glorificar a Deus, como adorar a Deus em espírito e em verdade. Para sabermos de que forma vamos adorar a Deus, precisamos de uma mensagem do Espírito, do céu, uma revelação qual é a adoração que agrada a Deus, para adorarmos em espírito e em verdade. Abel teve uma revelação para oferecer o seu sacrifício e foi agradável a Deus. Abel é o exemplo de uma adoração espiritual, revelada pelo Espírito de Deus.
Abel teve uma revelação, seja de um espírito, seja de um anjo mandado por Deus, uma mensagem celestial. Jacó teve uma mensagem celestial. Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com Deus, Jacó teve uma luta espiritual. Ele lutou em espírito, ele teve uma batalha espiritual. Ele se revestiu, ele tinha ali as armas do espírito para lutar uma luta espiritual. E aqui então Zacarias está fazendo essa referência, que como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, ele está se referindo à redenção e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, a promessa de Deus para Davi, de que eles eram escolhidos, estavam agradando a Deus, e que sempre haveria um herdeiro na sua casa, alguém que reinasse. Haveria um reino eterno. Então o Messias, o Rei eterno, o Rei da glória, o que batiza com o Espírito Santo, viria da casa de Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Quem falou? Deus, o Espírito de Deus, como falou pela boca. Então nós somos um vaso, nós somos uma casa. Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Ele fala através de nós, profetiza, anuncia, avisa, promete e cumpre, visita e visitou e remiu o seu povo. Naquele momento estava sendo realizada esta obra, seria consumada agora. João Batista, o precursor do Messias Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que traz a salvação eterna, porque agora a habitação do Espírito é uma habitação eterna. O batismo com o Espírito Santo é um batismo eterno, é a salvação eterna. Aí sim vem a salvação, porque a salvação, o Evangelho, é o Evangelho do arrependimento, do perdão, do sangue de Jesus que clama pela nossa vida, que diz: eu morri por eles, eu dei a minha vida por eles. Então nós cremos, nós recebemos pela fé, somos então perdoados e a partir desse momento somos redimidos, remiu, trouxe salvação eterna, visitou o seu povo, nos levantou uma salvação poderosa. Essa salvação poderosa vai efetuar, vai querer e vai cumprir, vai querer obedecer a Deus, vai querer amar a Deus, vai querer andar com Deus, conversar com Deus, entender a Deus de tal maneira que vai receber o batismo com o Espírito Santo para receber poder, para entender a palavra, pregar, ensinar, fazer discípulos, viver a vida que agrada a Deus, compreender a vontade de Deus, andar nessa plenitude, nessa vida plena de comunhão com Deus. Será restabelecida esta palavra tão importante aqui no Evangelho, na mensagem, que é a comunhão com Deus. Vai nos restaurar a Deus, vai nos levar de volta a Deus, vai nos reconciliar com Deus. Vamos andar com Deus todos os dias, vamos ter Deus conosco todos os dias. Ele vem habitar em nós pelo batismo com o Espírito Santo. Versículo de número 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Sim, sempre que alguém vai fazer referência ao Espírito, ele será odiado pelos que defendem a carne, o mundo da matéria, o mundo das trocas de favores, dos poderes mundanos, terrenos, animais diabólicos. Sempre seremos odiados. José foi odiado pelos seus irmãos porque ele tinha visões do céu, ele tinha sonhos, por ele ser espiritual. Jacó é odiado por Esaú porque Jacó tem um conhecimento a mais. Jacó sabe o valor da bênção, Jacó sabe o valor do espírito, Esaú não sabe nada. Quando Esaú percebe que Jacó sabe alguma coisa além, que vai aos céus, que tem conhecimento de Deus, Esaú odeia Jacó. Então, sempre que alguém tem o batismo com o Espírito Santo, tem o conhecimento de tudo, do céu e da terra, pelo poder do Espírito Santo, pela unção, pelo batismo, pelo revestimento de poder que o Espírito Santo nos dá,
Imediatamente o materialista, o carnal, ele odeia. Está aqui para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Sim, seremos perseguidos. Jesus avisou que seremos perseguidos, mentindo, dirão todo mal contra vós, como perseguiram os profetas, sempre perseguiram os profetas, sempre se irritaram com o dom espiritual, com esse saber a mais. Muitas vezes se irritam com este sorriso do conhecimento de Deus, da glória de Deus, do semblante, da alegria, da paz do reino de Deus. Por eles estarem perdidos, com medo, nas trevas, não têm discernimento, não entendem, não conhecem, são dominados pelas paixões mundanas, eles passam a odiar os que têm paz, os que têm alegria. Eles acham que ninguém no mundo poderia ter com a situação de insegurança, da morte, de outras coisas, de outros perigos, de outros problemas. Eles não se conformam com o espiritual. Aquele que conhece a Deus, aquele que sabe do cuidado de Deus, aquele que tem a mão de Deus com ele, a presença de Deus com ele, o torna alguém a ser odiado. Não adianta querer fugir. O próprio Davi foi perseguido, foi odiado por Saul e por tantos outros ali do seu tempo. O próprio João Batista foi odiado. Jesus foi morto, foi crucificado. Elias foi perseguido por Jezabel, pelo rei Acabe, pela rainha prostituta, pela rainha que colocou na sua mesa os profetas de Baal, os profetas da mentira, os profetas para bajularem a ela, os profetas mentirosos, os profetas do egoísmo, do materialismo, da bajulação. A própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos virão tempos difíceis, porque todos serão como Jezabel, ou como Faraó, ou como Esaú, vão amar o seu ventre, vão buscar os seus próprios interesses, vão estar rodeados de pessoas que apenas os bajulem, que jamais mostrem o seu erro, que jamais apontem algo que esteja desagradando a Deus. Eles não vão crer nas coisas de Deus, eles não vão aceitar a palavra de Deus, a palavra de santificação, a palavra da profecia, a palavra da revelação, a palavra da vida, a palavra do amor ao próximo, a própria palavra do socorro ao necessitado. Vamos cada vez mais ouvir palavras justificando o desprezo ao necessitado, querendo justificar o rico e não a Lázaro, quando a palavra de Deus, as Escrituras vão dizer claramente que o rico morreu e foi para um lugar de tormento, de fogo, de sofrimento, porque ele teve o seu consolo, e Lázaro era consolado no seio de Abraão, porque sofreu, e o rico não lhe ajudou, apenas os cães o ajudavam lambendo as suas chagas. Mas há uma deturpação da revelação, muitos estão fugindo da palavra de Deus, estão até manipulando, querendo controlar os versículos que não podem ser lidos, que não podem ser ensinados, não podem sequer ser compreendidos. Essa própria profecia aqui de Zacarias, ela vai ser colocada de lado como uma palavra apenas para o culto de Natal, apenas para as crianças. E não para estar aqui sendo compreendida o que o Espírito Santo está falando através do pai de João Batista, que foi visitado pelo anjo Gabriel. Vamos dizer, isso é uma historinha. Para fugir aqui da revelação dos profetas, dos anjos, dos espíritos, do poder de Deus, da redenção de Israel, da casa de Davi, a qual nós fomos enxertados. Nós passamos a fazer parte dessa história que vem lá do Gênesis. Nós não fomos criados agora separados de Israel, nós damos continuidade a essa história. A mesma palavra que Deus vinha falando pelos profetas, hoje ele continua falando pelos profetas. Falou pelo seu Filho, agora fala pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, por todo o povo que é batizado com o Espírito Santo. E muitos tentam fugir dessas verdades para criar uma denominação, uma instituição humana, carnal, mentirosa.
que foge, de verdade foge das Escrituras, foge da palavra de Deus. Por isso é que Deus nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. E o versículo 72 diz assim: para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então, é claro que o escritor de Hebreus tinha conhecimento dessa palavra, dessa revelação, para manifestar misericórdia a nossos pais. O Deus que falou a nossos pais pelos profetas, agora nos fala através de Jesus. Agora nos fala em João Batista, na sua mensagem. Para quê? Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então quer dizer que João Batista, que Jesus vieram para tornar manifesta a misericórdia de Deus a nossos pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. Sim, e lembrar-se dessa santa aliança que continua. É a mesma aliança. Nós fazemos parte desta aliança. Essa aliança vai sendo restaurada. Ele remiu, ele visitou, ele trouxe uma salvação poderosa, como no tempo que os profetas de Baal estavam na mesa comendo com Jezabel, a rainha, em Israel. Deus restaurou, remiu o povo e foram mortos aqueles profetas de Baal. Agora em João Batista procura estar lá na mesa de Herodes com Salomé, como Elias estava lá próximo a Jezabel, denunciando aquela mentira espiritual, tendo discernimento de espíritos e dizendo: esses espíritos que estão agindo aí nesses profetas de Baal são espíritos da mentira, não vêm de Deus, são diabólicos, são contra as Escrituras. Então houve restauração também no tempo de Jesus, no tempo de João Batista, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Então nós temos dons de discernimento de espíritos, de sabedoria. Versículo 73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Então, se Deus jurou a Abraão, nosso pai, Deus vai cumprir. Está restaurando agora. Deus está realizando a obra nesse momento. Que Deus te batize com o Espírito Santo, restaure a sua vida espiritual, te dê poder, autoridade para conhecer a Deus, entender a sua palavra, pregar, ensinar e viver essa palavra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.